Oi, eu sou o Edu e nesse vídeo eu te trago 5 coisas que ninguém te contou sobre as quartas classes. E é isso. A partir do nível 200 você vai poder mudar para a quarta classe, né? E com a chegada das quartas classes o nível aumenta, né? E essa progressão de nível vai ter umas alterações na tabela de experiência para a gente conseguir chegar ao nível 200 mais rápido e aí conseguir aproveitar as quartas classes de forma mais eficiente. Porém, com as quartas classes, a gente tem uma tabela de XP menos progressiva para a gente conseguir ter tempo suficiente para aprender a jogar com as jogabilidades novas e aí ter uma eficiência ali já estabelecida, uma curva de aprendizagem, porque é uma curva de aprendizagem maior, né, para as quartas classes, porque as mecânicas são muito diferentes do que a gente está habituado. Então, para isso, tem essa mudança da tabela de XP que eu achei muito interessante, muito legal. E aí a gente conseguir chegar a uma quarta classe mais eficiente, vai demorar um pouco mais. Porém, traz também pra gente possibilidades de aí se adequar, adaptar, criar builds. Então, essa mudança na tabela de XP é muito significativa, porque tava calculando do 97 ao 200 atualmente vai ser a mesma quantidade de XP ou bem parecido ali da XP que você vai precisar do 99 ao 200 com a chegada das quartas classes. Então essa alteração é muito grande, né? Você vai conseguir muito mais rápido, de forma mais eficiente chegar até o nível 200, que aí começa a aproveitar um pouco das quartas classes. E essa alteração de nível para deixar um pouco mais difícil, a partir do 230 ali, que a gente começa a ver que aumenta mais a quantidade de XP, porém a gente ainda também não tem a quantidade de XP exata dos mobs que vão vir, então tudo isso pode mudar um pouco, né? A gente ainda não tem certeza de muita coisa. E aí, com os níveis, também chegam os talentos. Porque quando você muda de nível do 200 para o 201, você não vai receber mais pontos de atributo, você vai receber pontos de talento. Os atributos secundários, eles vão continuar aumentando, né? Porque os talentos também influenciam nos atributos primários, né, no caso, nos atributos secundários. E aí, por exemplo, os talentos são 6, igual os atributos, porém são diferentes. O Power, né? O STA, que é de Stamina, o Wiz de Wisdom, o SPL de Spell, o Con de Concentration e o CRT de Creative. A gente ainda não tem a tradução deles para o português, porque ainda não saiu uma tradução oficial, porém a gente já tem mais ou menos uma ideia de como funciona pelas informações dos outros servidores, né? Quando você muda de classe, você já ganha 7 pontos de talentos, para já ir começando a ler as suas distribuições. E aí tem uma diferença muito importante nesses talentos. Quando você vai distribuir um ponto de força, ele tem um custo de pontos de atributos. E aí, quanto maior a quantidade de força que você tem, maior esse custo. Dos talentos é diferente. Dos talentos, para cada talento, você custa um ponto de talento do 0 ao 100, que é o máximo que você consegue colocar de talentos atualmente. Então, no 250 você vai ter um total de 197 pontos de talentos, porque a cada nível evoluído você ganha 3 pontos de talentos, com 7 que você já ganhou no nível 200 e 5 pontos de talentos a mais a cada 5 níveis. Na verdade, 4 pontos de talentos a mais a cada 5 níveis. Então, totalizando lá no final, 197 pontos de talentos disponíveis para você distribuir de forma eficiente ali no que você achar mais interessante da sua build. Beleza. Daí, com essas alterações na distribuição de talento, também vem a questão, e aí, as habilidades? A jogabilidade muda muito com as habilidades, porque agora você ganha também a barra de AP, que é a barra de pontos de atividades, ou Activity Points, né? E algumas habilidades necessitam de AP para poder funcionar. Então, esse AP ele não tem uma regeneração natural, como tem o SP e o HP, né? Ele só regenera com habilidades. Então você vai ter que fazer um ciclo de atividades ali com a quarta classe para poder conseguir criar uma rotina de jogabilidade. Então, por exemplo, você vai ter que usar a skill X, que recupera AP, para poder tantas vezes para poder usar o ult que gasta, sei lá, 150 AP, que é geralmente mais ou menos esse valor. Então, tem habilidades específicas ali que você vai encaixar na sua jogatina
Isso me deixa muito esperançoso para mudanças na jogabilidade, porque é uma mudança muito importante que hoje a gente não tem. É um cenário totalmente diferente para Ragnarok. Isso é muito legal. E aí, com isso, acaba a farra do monodedo, né? Que é muito legal também, né? Acabou os caras que chegam e dão 10 lâminas retalhadoras e pronto, o boss morreu, né? Vai ter que ter uma jogabilidade maior ali, com o tempo essas mudanças vão se acostumando, como eu falei, a curva de aprendizado desse jogo a partir de agora é uma curva um pouco maior, né? Até a gente se adequar ali, a gente vai conseguir trazer ali experiências e a gente vai aprendendo junto, né? Eu ainda não sei qual quarta classe eu vou jogar, porém estou um pouco tendencioso ali. Achei muito legal as quartas classes, eu vi um pouco delas, não tive a possibilidade de testar elas presencialmente, mas recebi os vídeos, estou avaliando elas, inclusive estou mostrando aqui algumas delas agora, né? Mas são situações totalmente diferentes. Cada skill maravilhosa, com alterações gigantes, e com essas skills também chegam efeitos negativos, novos e diferentes, que é uma alteração que eu sentia falta desde a implementação no caso das terceiras classes, porque com as terceiras classes você começou a ter muita imunidade a tudo. Então, por exemplo, dificilmente você vai encontrar alguém que congela hoje, alguém que fica em silêncio, maldição. Então, tem alterações que foram legais, as resistências são legais, porém eu sinto falta dessas dificuldades, entendeu? Beleza, hoje tem Max Payne, porém Max Payne é só tu tancar o boss ali, tipo, 10 segundos, 30 segundos que já passa. Então, mas essas alterações, tipo, no meio do fight tu tem que usar uma poção específica, tu tem que fazer alguma outra ação, ou ter ali um impedimento de andar, ou de... Entendeu? Essas alterações são muito legais, eu gosto muito e que trazem mais dificuldade pro jogo, pra gente conseguir ter ali um pouco mais de atenção ali, e uma sequência pra poder jogar e fazer os objetivos certinho do jogo. É claro, esses efeitos negativos, a maior parte deles ainda não estão revelados, né? Não tem tradução. Eu sei de alguns que vêm com habilidades, por exemplo, Profanação, que é do Sicário, da evolução do Sicário, no caso. Tem o Climax Bloom, que é as alterações das skills de WL. Tem aquela de negar a negação mágica, eu acho que é a tradução que a gente encontrou ali, mas que não é oficial. Que é a que inibe o efeito da GTB, então você não, ela remove sua imunidade à magia. Então tem várias, tem a Quiet também, que é um silêncio novo, então você já tem resistência a silêncio, mas tem o Quiet que pode te deixar com a redução de velocidade de ataque, não pode usar skills e redução de movimento. Tem umas skills muito legais, uns debuffs muito legais, e que também forçam a economia do jogo, porque o Biolo, apesar de hoje ele ser uma classe mais crua e que ele tem ali muita pelo que eu vi até agora, muito envolvimento com a criação das plantinhas e tal, ele vai ter muita função de comércio também, porque ele vai movimentar o mercado com a criação das poções novas, que são poções que inclusive trazem esses efeitos, de curar os efeitos novos negativos, né? Os novos efeitos negativos. E aí eu acho que vai ter uma movimentação aí no mercado de poções importante nos próximas semanas aí, depois da aplicação das quartas classes, e isso vai ser muito legal. E as curiosidades que eu trouxe sobre as quartas classes que eu percebi até agora foram essas, são mudanças muito gratificantes, eu tô gostando bastante. As quartas classes trazem muito mais diversão e muito mais ali, engrandecem mais o jogo, deixam o jogo mais moderno, porque querendo ou não, o estilo de jogabilidade do Rag já é um pouco, já atual, é um pouco mais ultrapassado, e as quartas classes deixam ele um pouco mais ali alinhado com o que a gente tem de visualização hoje de jogos e que é um pouco mais atrativo. E aí a gente chega num momento de trazer uma build nova. Eu tô muito ansioso de ver as builds novas, as classes novas, e tô com algumas classes em mente aí. Eu não jogo só de Super Aprendiz, eu só gravo vídeos de Super Aprendiz aqui pro canal, porém eu jogo de Sicário também. Eu tenho uma renegada que às vezes sube torre com ela,
Renegada não, uma Ranger, que eu subtorro com ela, mas tô muito curioso sobre o Renegado, o Mandrake, né? Que tem uma polêmica aí na comunidade sobre o Mandrake, mas gostei muito da classe, achei muito legal, né? A gente ainda não tem certeza se é realmente Mandrake o nome da quarta classe de Renegado, porém tô achando muito legal a classe, e aí tô tendencioso ali, quem sabe, né? Mas tem outras classes também, o RG, né? A evolução do RG de mágico, né? RG mágico tá muito da hora também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um comentário aí. Se vocês acharam que tem alguma coisa que eu deixei de falar aqui, também comenta, porque tem muita informação das quartas classes que a gente ainda não tem certeza, mas que também a gente já tem alguns spoilers ali que deram pra gente, né? E aí a gente consegue trazer essas informações e unir tudo junto aí e ir aprendendo aos poucos, porque querendo ou não, vai ser um processo de aprendizagem ali que traz pra gente muita satisfação em jogar junto. Eu faço live todos os sábados, né? Sábado à noite, a partir das 19 horas, geralmente eu tô por aqui. E aí eu deixo sempre avisado no canal. Mas me sigam nas redes sociais, né? Eu tenho Instagram, Twitch, TikTok e aqui o YouTube, né? Todos eles são @canal EduSA. E tamo aí, tamo junto. Sejam felizes.